Shalom, shalom, amados. A tarde já está se aproximando. Nem posso dar bom dia para vocês. Posso, mas não devo. Então, desde já eu te peço que você curta, que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, que você, Deus, colocar no seu coração e que você permite que entre, com certeza. Então, eu tô com uma camisa aqui que fala, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Nossa, isso aqui é tão profundo, né? Isso aqui é tão sério, demais, 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 que acho que para nós dizermos isso, né, nós temos que ter uma boa caminhada, não é verdade? Talvez não para alguns, acho que poucos. Não sei se essa caminhada, esse processo, estou tirando a bike daqui, que tá uma bagunça que vocês não fazem ideia. Eu fiz um encontro com Deus no final de semana, né? E tá tudo revirado aqui. Que bom, glória a Deus. Valeu tudo, tá valendo tudo. Mas então, não sou eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Paulo disse isso, né? Então, que nós tenhamos como foco essa vida em Cristo. Cristo em nós. Pura maravilha, né? Mas entendermos que isso é um processo. É um processo de autoconhecimento, de sabermos exatamente onde que estamos, e principalmente de nós conhecermos esse Deus, esse Jesus amado, toda essa dinâmica, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Entender que é o Espírito Santo que habita em nós, veio para habitar em nós como consolador, como aquele que nos ensina, como aquele que nos guia, como aquele que é tudo para nós, é a presença viva de Deus. E é incrível que para a maioria das pessoas, uma grande parte, talvez a maioria mesmo, eu acho que não estou errando em falar, não, ainda é uma compreensão meio turvada, né? Meio pobre, de quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é o papel dele nas nossas vidas? Eu tenho até no canal uma série aí, né, sobre o poder do Espírito Santo, né? Foi o que eu não entendia também, né? Tem uma maneira da gente falar, né? A gente sabe que a Bíblia nos explica, mas esse estudo que eu fiz, que Deus me ordenou que fizesse, que colocasse no ar, foram mais de 50 vídeos. Alguns pequenininhos, 10, 12 minutos, 20, 25, veio até vídeo de 30. Andando em poder, andando no Espírito, né? A ideia, as explicações vieram de um autor que até morreu ano passado, norte-americano. Foi o primeiro que eu consegui ajudar a me tirar algumas dúvidas que eu tinha, mas aí especificamente sobre o batismo no Espírito Santo, né? Que há uma polêmica, discussões, mas esse não é o nosso foco hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês, Cristo viver em nós, na pessoa do Espírito Santo, a nos ajudar, a nos guiar, a nos colocar, né? Sempre, nos trazer de volta para a caminhada, nos ajudar a nos compreendermos, porque nós temos um campo de batalha que é a nossa mente. E quando a gente fala em campo de batalha, é um campo de batalha mesmo. O que nós imaginamos num campo de batalha? Imaginamos uma guerra, né? Uma guerra ferrenha, uma guerra que se trava. Que tipo de guerra é essa que ocorre nas nossas mentes? É a nossa consciência, é o nosso existir que está aqui nas nossas mentes. E é aqui que também é o foco do inimigo das nossas almas. Daquele que caiu, foi lançado do céu, né? Por ter afrontado a Deus, ter desobedecido, ter querido ser igual a Deus. Isso não foi nada bom, nada agradável, e com tudo isso, né? Ele nos inveja, ele quer nos jogar no chão de qualquer forma, de qualquer jeito. O inimigo, ele cria ideias erradas, e ele sabe, ele conhece, veja bem, há quanto tempo que ele foi lançado do céu. Ele vivia com Deus, ele conhece muita coisa de Deus. Aí também nós podemos refletir, conhecer não adianta, só conhecer não adianta, né? Porque muitos usam conhecimento e levam para o lado do orgulho, de se sentirem superiores uns aos outros, e nós precisamos viver. Mas quando eu digo que ele conhece a nossa natureza, e ele cria estratégias para nos derrotar, para que Cristo não viva em nós,
para tornar o nosso templo, a nossa mente, um ambiente que não seja propício, que não combine com água e óleo, onde habita o pecado, sabe? Como que ele vai habitar aqui em nós, o Espírito Santo? Não é verdade? Pela própria natureza dele. Mas Deus, Jesus Cristo já veio, já morreu por nós, já pagou o preço. Então nós temos condição de nos arrependermos, primeiramente. Tudo começa com arrependimento. Mas para que eu me arrependa, eu preciso de um toque especial. E Deus está sempre preparado, está sempre pronto a nos dar esse toque. Porque nós somos seus filhos amados. Ele nos ama de maneira que nós não compreendemos. Ainda mais quando estamos com a nossa mente embaçada sob o ataque do inimigo. Ele nos ataca de várias maneiras. Ele nos coloca ideias, pensamentos que abalam as nossas emoções, porque primeiro a gente pensa, depois a gente sente. E ele nos ataca, ele usa pessoas que também estão na sintonia dele, que estão com a mente fragilizada para dizer coisas que nós tomamos como verdades, nós acreditamos. E isso, como diz aí na ciência, a inteligência intelectual é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela se sobrepõe, quer dizer, ela tem o poder de embaçar, de confundir a inteligência intelectual. E a inteligência emocional, o que seria inteligência emocional, né? É a maneira como eu interpreto, né? Como eu vivo os sentimentos, equilibradamente ou desequilibradamente. Os sentimentos, as emoções. E essa história ela começa muito cedo, quando nós somos crianças, quando nós ainda não temos uma maturidade. Nós ouvimos muitas coisas e vamos formando. Isso vai sedimentando, vão se tornando verdades para as nossas vidas. E aí nós precisamos de um toque especial de Deus, quebrando tudo aquilo que não é verdade. E infelizmente, entre tudo isso que nós aprendemos errado ou não aprendemos quem é Deus, como é o plano da salvação, como é o amor dele nas nossas vidas. Porque infelizmente a nossa volta está cheia de mentira, está cheia de confusão, está cheio de egoísmo, e o egoísmo gera pessoas, gera líderes, gera igrejas que vão nos contaminar, que vão nos levar à confusão, que vão nos levar à derrota, que vão tentar destruir a imagem de quem é Deus realmente, o Deus verdadeiro. E aí nós precisamos de um toque especial, sabe? E isso independe de idade, isso independe de condição social, de cultura, nacionalidade, não depende de nada. Então nós precisamos sim de ajuda. Nós precisamos desse equilíbrio emocional, sabe? Nós precisamos de discernimento para que possamos, como o apóstolo Paulo fala, né? A fé é algo racional. Ela entra, né? E eu vou pensar, eu vou, através da fé, sim, que é um dom com a ajuda de Deus, a me localizar, abraçar essa fé, para que eu tenha uma caminhada equilibrada, para que eu seja uma pessoa, aquela pessoa que o Senhor chamou à existência, para alcançar aquilo que Ele escreveu, preparou para nós. Mas no decorrer da vida, como eu já falei aqui, né, há um desequilíbrio. Essa inteligência emocional, né, que seria a maneira correta de agir, ela é contaminada, ela é perturbada, ela é distorcida. E às vezes nos falam, você não, já foi nos falado, você não vai dar em nada, você é igual fulano, você... E aquilo vai se cristalizando dentro de nós e nós começamos a agir como essas verdades que um dia entraram nas nossas mentes. E nós nem nos lembramos, mas elas estão lá, como que empedradas dentro de nós. E com força, irradiando as verdades que tais frases, né, querem dizer. E aí? Quem vai nos levar a um novo patamar? Quem vai explodir essas ideias erradas? Só Deus. Só o amor dele. E esse amor, ele é real. Ele está à nossa disposição. Mas nós precisamos dar um passo, amado. Primeiro passo, admitir, sabe? Se tem algo errado comigo, se eu estou sem paz, se eu estou incapaz de amar, se na minha mente o que habita
se eu estou derramando, transbordando mau humor, irritabilidade, impaciência, tudo isso fruto do desamor. Eu não me amo. Deus, mas eu tenho até medo de dizer que eu não amo, mas não estou amando, não. Que amar a Deus não é sentimento, é obedecer, é renunciar, é querer conhecê-lo, sabe? Conhecer a palavra é obedecer. E aí eu vou amá-lo, vou me amar, para eu amar os outros. Essa tarefa é árdua, ela não é fácil não, tá? Dizer é simples, mas viver essa realidade nos dá trabalho. Mas tá aí, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Ah, pastora, mas eu não acredito mais em igreja, eu não acredito em líder nenhum. Ei, você foi ferido! Eu fui ferida várias vezes, mas em todas elas Deus me deu condição de levantar. Porque também é objetivo do inimigo nos ferir naquilo ali que o Senhor ordenou, para nós estarmos congregados, para nós estarmos fortalecidos, aquecidos, orientados, unidos. Ele não é bobo. Estou aqui para exaltar o inimigo não, tá? Eu estou aqui para te mostrar, te esclarecer as estratégias dele de destruição sobre as nossas vidas. E que nós vivemos isso aí. Vivemos sem perceber, sabe? Mas os frutos de viver isso aí, sabe? Os frutos chamam-se destruição nas nossas vidas. Infelicidade, frustração e, consequentemente, temos nem saúde, sabe? Porque tudo isso somatiza, sabe? Né? O que é somatizar? Soma, alma. A ciência já falou que a maioria das nossas doenças são psicossomáticas, elas vêm lá do emocional. Porque quando eu estou emocionalmente desequilibrada, quando eu estou com ideias erradas, quando eu estou funcionando erradamente, aí vem a tristeza. E a tristeza, ela gera um hormônio é derramado na nossa corrente sanguínea. E esse hormônio não é bom. Ele existe, mas numa dose de equilíbrio. Quando ele ultrapassa devido a tanta tristeza, a tanto nervosismo, a tanto estresse, é como uma ferrugem. É a bicicleta que pede de mim. Se a ferrugem começar a entrar aqui, já era, sabe? Então, eu preciso da ajuda de Deus para que a minha inteligência intelectual, a minha maneira certa de conceber a Deus, sabe? De compreender as verdades dele. Mas como eu disse e repito, não passa só para o nível do intelecto, mas começa aqui no racional, preciso entender. E a partir daí eu vou me render, pedir forças a Deus. E aí eu vou raciocinar e com a inteligência que Deus nos deu a todos e com o desejo dele, que é maior do que qualquer um, o nosso, sermos resgatados, de termos uma vida plena, vai atuar, amado. Mas é preciso que eu dê um passo. É preciso que pelo menos eu consiga assistir esse vídeo aqui até o final e pedir ajuda de Deus para entender essas verdades, sabe? E me mover na coisa mais importante da minha vida, que é buscar o reino dos céus, as verdades celestiais, ó, contidas a minha rosa, né? O pessoal gosta de falar o livro preto, né? Porque a maioria é preta. Então, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Minha Bíblia tá gorda hoje, tá cheia de muita coisa lá do encontro, que foi tremendo. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. Então, amados, que a palavra de Deus seja luz nas nossas vidas, olha. Que ilumine os lugares escuros no nosso coração, os lugares da nossa mente que foram obscurecidos pelas mentiras de Satanás e seus demônios. E que a luz de Deus, isso compara-se aqui é só uma amostrazinha, uma brincadeira, vem iluminar todos os recônditos, aqueles lugares em que o inimigo tem atuado, para nos parar, para prevalecer, para nos engessar, para que nós sejamos nada, ou muito mínimo, daquilo que Deus preparou para nós. Eu desejo para você que realmente nós não vivamos mais, mas que Cristo vive em nós, nos iluminando, nos trazendo vida em abundância, alegria de viver, o sentido verdadeiro das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Papaizinho lindo, Papaizinho santo, Papaizinho amoroso, perfeito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que está ao nosso lado em todo o tempo, aquele que não desiste de nós, mas não rouba a nossa vontade. Mas, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor purifique a nossa vontade, que o Senhor tire todas as ferrugens das nossas vontades, ó Pai. Tudo aquilo que o inimigo jogou como armadilha, como empecilho,
para que nós não sejamos plenos, felizes na tua presença, para que nós não busquemos a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, Deus. Reconstrua-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus. Não somos merecedores de nada, nós sabemos disso, ó Deus. Mas nós temos conhecido, nós temos ouvido falar, se não conhecemos, um Deus que é tudo, que é o amor perfeito. Nos ajuda a te conhecer, Deus. Nos ajuda a dar o primeiro passo, nos rendermos, nos arrependermos, ó Deus, para assim podermos avançarmos em fé, em novidade de vida, Senhor. É o que nós pedimos neste dia, em qualquer momento que esse vídeo for acessado. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e ver se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva, ó. E que nosso lema não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim e reina e quer te ver, me ver a criação dele feliz, plena. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.